Examinando as Escrituras. É isso aí, povo de Deus. Chegou o momento agora de meditarmos na palavra do Senhor, de aplicarmos esse ensinamento aqui nas nossas vidas, sabia disso? De pararmos de teorizar e praticar aquilo que está aqui contido para nós como um direcionamento, a doutrina cristã, a palavra de Deus. E nessa manhã eu quero fazer a leitura de um versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 3. Eu vou estar lendo um versículo ali e gostaria muito que você dividisse essa leitura comigo. Eu, semana passada, falei com você a importância de você ter em mãos a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Bíblia. Ah, irmão ouvinte, de repente você está ouvindo aí e está até mesmo sem condição financeira de ter uma Bíblia, hein? Pode ser, acontece, amados. A pessoa quer comprar e não tem dinheiro. Liga para nós aqui, os irmãos com certeza vão providenciar para você a Escritura Sagrada. Você precisa de ter em mãos isso aí em casa, para ler, para meditar, para aplicar o teu coração na palavra do nosso Deus. Encontre aí rapidinho Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Eu vou voltar lendo a palavra de Deus. Conseguiu localizar aí, querido? Irmã amada, irmão ouvinte do programa Examinando as Escrituras, conseguiu localizar? Eu não tenho como te esperar mais. Hoje a palavra vai ser um pouquinho extensa e o quanto antes eu começar, mais tempo de poder dividir contigo esse ensinamento aqui, esse entendimento que o Espírito Santo me deu da palavra, então vai ser mais proveitoso. Vamos ler? Está escrito assim, amados, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, o versículo é o de número 6. E Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Olha que coisa linda, povo de Deus. Olha só que versículo, que passagem. Eu lendo isso aqui, eu sinto o Espírito Santo atuando já. Porque o nome que está sendo mencionado aqui não é o meu, não é de uma instituição, não é de uma religião, mas é o nome de Deus, é o nome do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha só. E Pedro disse: eu não tenho nem prata e muito menos ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Deixa eu falar para você sobre essa passagem. Deixa eu dividir com você aqui o entendimento da palavra. Lucas, atuando como um historiador, ele começa a relatar para Teófilo os primeiros momentos da igreja cristã. Ele começa a registrar os fatos, o derramamento do Espírito Santo, as primeiras conversões, os primeiros acontecimentos marcantes no seio dessa comunidade emergente que eram os cristãos. E nessa passagem que eu li para você nessa manhã,
onde Pedro faz essa declaração tão poderosa, com tanta autoridade, no Espírito Santo, claro, nós podemos identificar as evidências do cristianismo, sabia disso? De uma maneira profética, todo o desdobramento dessa situação, nós podemos entender a essência da vida cristã, da igreja, dos servos do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver passo a passo aqui, vamos ver versículo por versículo rapidamente, porque são nesses versículos aqui que o Espírito de Deus vai falar ao teu coração e que nós vamos estar pregando. Veja só o versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Veja bem, povo de Deus, veja bem, ouvinte. Esses primeiros cristãos ainda mantinham o costume, a tradição de ir ali no templo para poder fazer a oração, a sua adoração. Isso ainda ia levar um certo tempo para que eles dissociassem essa concepção do judaísmo, que ainda estava enraizado no coração de muitos. Essa concepção de adoração, de local, ainda ia levar um certo tempo, mas naqueles dias ainda se praticava dessa forma. Os primeiros cristãos ainda tinham esse costume de ir até o templo de Jerusalém para poder fazer oração. Mas nesse dia em especial, o Espírito Santo iria dar uma experiência nova para aqueles cristãos. Ele ia dar um novo entendimento para Pedro, para João. E uma lição, amados, que não seria da porta do templo para dentro, mas que aconteceria da porta para fora. Está me compreendendo? Olha só como é que a coisa começa já a acontecer aí. Todo o ensinamento, toda a experiência não se daria no interior daquele lugar, mas sim do lado de fora. Deus estava reservando algo para aqueles homens, para que eles pudessem ver o poder de Deus. Interessante no versículo 1 que diz que eles subiam, porque o templo ficava numa parte elevada ali, fica ainda, né? Numa parte elevada ali de Jerusalém. Claro que hoje não é mais o templo que foi reformado por Herodes na época. Hoje é uma mesquita, o Domo da Rocha, dos muçulmanos, que está lá, mas o local é o mesmo. Isso que interessa saber, porque ele fica numa elevação no local mais alto, e todo peregrino, todo judeu, até mesmo que ia ali fazer suas orações, a sua adoração, ele tinha que subir, né? Se elevar ali naquela altura do templo, onde ficava o templo. O entendimento aqui que eu tenho, amado, já profeticamente, é que essa busca ao Senhor, essa busca a Deus, como aqueles homens saíram, eles não saíram para buscar Anás, Caifás, eles não saíram ali para ter um encontro com líderes religiosos, ou assistir um showzinho, assistir um cantor que ia ali naquele dia. Nada disso, povo de Deus. Eles foram para orar. Presta atenção aí. Eles foram para orar. E ali, chegando, eles tinham que subir, né? Eles tinham que ir àquele nível. E o entendimento nosso é esse, que o homem precisa compreender que Deus está sempre acima. Devemos nos afastar das coisas aqui de baixo, desapegar das coisas de baixo, para podermos ligar naquilo que está acima. Uma busca, a hora da oração. A oração é contato com o Pai, é uma comunhão. E é importante eu e você, nós que somos servos do Senhor Jesus, mantermos a nossa comunhão com o Senhor, com o nosso Deus. Porque é nesses momentos de busca que justamente Ele vai nos conceder experiências marcantes, experiências edificantes. O versículo 2 diz assim, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, era aleijado, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Veja a situação, a condição de um homem que também faz parte
desses acontecimentos aqui. Diz as Escrituras que ele era levado, era trazido, ou seja, levado por outras pessoas, carregado. Estava ali dependente sempre de favores de terceiros, para que pudesse ali, colocar ele naquele lugar. Eu, quando vejo esse homem aqui, registrado na palavra, um paralítico, literalmente falando, eu me reporto a pessoas hoje em dia, porque isso tem uma representação, uma simbologia, tipificando o ser humano na sua fragilidade, sem condições espirituais de caminhar. A paralisia impede o homem de caminhar, e espiritualmente também. Essa atrofia, essa paralisia, que faz com que muitos estejam incapacitados de caminhar para a salvação em Cristo. Claro, estou falando de Jesus, não estou falando de outra coisa, só posso falar de Jesus. E por isso vive aí, sendo levado de um lado para o outro, tal qual esse coxo aqui da palavra, a mendigar, a esmolar, algo que possa trazer até uma certa satisfação momentânea, como era o caso daquele homem. Naquela época, encaminhavam um paralítico para a porta do templo, a fim de obter benefícios ali, receber esmolas. E não obstante, hoje também, amados, hoje também, muitos recorrem à religião como um mecanismo de benefício, de oportunidade, sabia disso? Você sabe. Há pessoas aí que vão até templos, salões, com a mesma expectativa daquele aleijado ali, daquele coxo, de serem favorecidos de alguma forma, de conseguir levar vantagem de algum jeito. Humanamente falando, olha só, o homem, ele desde o ventre materno, ele já vem trazendo essa deficiência espiritual. Aqui não diz, aqui no versículo, era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, de nascença, ou seja. E o homem também, já de nascença, traz essa deficiência espiritual que dificulta a caminhada dele com Cristo. E essa deficiência todos nós sabemos que é o pecado contido em cada um, em cada pessoa, no DNA do homem, pelo nosso ancestral comum, que é Adão. Pecou, e a consequência foi que toda a humanidade traria também a consequência do pecado. Esse homem, esse coxo aqui, eu tenho certeza que ele já não tinha expectativa nenhuma mais de solução, porque olha o que diz o versículo aqui, era trazido um varão, ou seja, já era um homem formado, um homem adulto, passou toda a infância, toda a adolescência, toda a juventude sofrendo com aquele problema. E agora já homem feito, estava também conformado em simplesmente ser um objeto de pena e ficar recebendo esmola de pessoas ali na porta daquele templo. E a condição desse homem também me lembra de muitas pessoas que hoje já se deram por conformadas com as suas mazelas espirituais, o pecado que impede o homem de caminhar, a mulher de caminhar. E assim elas ficam conformadas e vão passando a vida inteira na sombra de um templo. Vê se você consegue me compreender. A pessoa fica na sombra ali de uma denominação, de uma religião, de uma filosofia, e nunca consegue a real solução para o seu real problema, que é o problema da alma. E veja só, amado, reflete comigo aqui. Ali, naquele lugar onde estava aquele paralítico, era o principal local, era a referência do judaísmo. Ali reuniam-se os mais devotados religiosos, os mais fervorosos judeus, sacerdotes, sumo sacerdote. Você sabia que tais homens eram os mesmos que, anos após anos, acabavam contribuindo, cooperando com a situação de mendicância daquele paralítico? É verdade. Ficava dando esmola ali, mas sequer permitia o acesso daquele homem ao interior do templo. Olha aí, povo de Deus, olha só. Era um auxílio que era dado sem o menor comprometimento, fazendo apenas
como uma satisfação social, só por vista, só para as pessoas verem que eram caridosos. Mas não tinha comprometimento nenhum com a situação daquele homem. E atualmente é muito comum também nós vermos a repetição de tal situação. Líderes religiosos, pessoas que se dizem religiosas, dando até esmolas, espiritualmente falando, estou falando aqui espiritualmente, mas sem ter nenhum interesse na pessoa, no problema em si, agindo apenas mecanicamente. Você já viu, muitas vezes, quando a pessoa dá uma esmola aí para um mendigo na rua? Toma, vai embora, vai embora. Às vezes no vidro do carro, a pessoa vai ali esmolar, mendigar, toma. Vai saindo. Aquela coisa bem fria, né? Uma coisa bem sem sentimento. Até dá, mas e aí? Só isso? E muitos acabam caindo numa frieza, num mecanicismo religioso, que agem assim também em relação ao ser humano, sabia disso? Ah, amados, nós sabemos aí que em muitos lugares só querem ali dentro daquele templo, daquele salão, pessoas 100% saudáveis, espiritualmente falando, não é verdade? Manco, coxo, defeituoso. Ih, ó, não serve. Bota pra fora. Deixa sentadinho ali na porta do templo, ó. Ah, eu fico vendo, amados. A gente tem que falar, eu tenho que pregar. Meu compromisso é com a palavra. Meu compromisso é com Jesus. Por isso que eu estou pregando aqui. Para que você entenda a diferença da religiosidade para o cristianismo. Eu vou te mostrar isso aqui na palavra. E botavam aquele homem na porta ali. Ficava do lado de fora. Não, aqui dentro não. Deixa ele fora, deixa. Mendigo, aleijado, não serve para nada. Deixa ele ali ver se alguém fica com pena de alguma coisa. Ah, amados. E ele ficava sentado na porta, diz aqui no versículo ainda 2, na porta do templo chamada Formosa. E não é por acaso que essa porta está sendo relatada aqui, não. Há um significado profundo nesse detalhe, que para muitos pode passar desapercebido, mas nós temos que nos ater a ele. Essa porta citada aqui era a principal porta de acesso àquele monumental templo judeu, ao templo ali de Jerusalém. Era decorado de maneira detalhada, toda ornamentada. Essa porta resplandecia como ouro. Só que, com um detalhe, ela era feita de metal, ela era metálica, resplandecente como ouro, só que ela era de metal. Essa porta era também chamada de a Porta Coríntia, apelidada assim pelo fato da matéria-prima ser procedente da cidade de Corinto. Eles traziam aquele metal ali de Corinto, quando tinha que fazer qualquer tipo de reforma, quando foi feito ali por Herodes mesmo, aquele material foi trazido para aquela porta da cidade de Corinto. Por isso era também apelidada, chamada assim a Porta Coríntia, porque ela era de metal. E aí eu vejo uma conexão profética, amados. Eu consigo entender isso. Reflete comigo, povo de Deus. Vamos pensar. Um homem a mendigar, justamente ali na porta do templo, cujo nome da porta é Formosa. Primeiro já há um contraste entre a suntuosidade de um templo de alvenaria, construído por mãos humanas, e o infortúnio de alguém, de um ser humano, feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Olha só que contraste, hein? Olha só que situação paradoxal. Bom, essa porta Formosa, a Porta Coríntia, não é por um acaso. O apóstolo Paulo, algumas décadas depois desse ocorrido, ele escreve uma carta aos cristãos da cidade de Corinto, a mesma cidade onde forneceu aquela matéria-prima daquela porta, aquele metal. E falando para aquela cidade, para os cristãos ali, ele aborda um assunto que é sobre o dom supremo, sobre o amor. E Paulo chega até mesmo a usar uma comparação que nos associa ao teor dessa mensagem aqui. Vamos dar uma olhadinha rapidinho lá em 1 Coríntios 13. O irmão Mauro já ligou para cá hoje falando sobre essa passagem. Eu falei, irmão, fica tranquilo. Essa passagem o Espírito Santo já encaixou ela na pregação. Tá aí, irmão Mauro? Presta atenção, vamos meditar junto, ó.
1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal. Olha o metal coríntio aí, amados. Olha só que coisa profunda, perfeita. A palavra de Deus é assim. Seria como um metal, ou até mesmo um sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, olha a esmola aí dada sem amor. Olha, povo de Deus, olha a situação daquele aleijado ali. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. E aqui ele vem falando de tudo sobre o amor, dando uma descrição, mas o importante é você ver. Ele falando aqui que se não tiver amor, é um metal seco ali que só faz um barulho e não tem proveito nenhum. E eu olhando isso, aquele homem sentado ali na porta formosa, na porta metálica daquele metal corinto, me reportando essa passagem, eu entendo que na verdade aquele ser humano, desfavorecido pelas circunstâncias, ele precisava era de amor e não de esmolas. Ele precisava ser amado e não apenas receber resto de comida, não apenas receber algumas poucas moedas. Precisava de dignidade, de amor. E ele se dirige aqui no versículo 3, olha só, amados. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Ele se dirige a Pedro e João. E hoje também muitos se reportam a nós, a mim, a você, servo de Deus, servo do Senhor, em diversas situações. Pessoas tão necessitadas quanto aquele homem ali, não é verdade? Se dirige para nós. Versículo 4 diz assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Os discípulos de Cristo pararam na frente daquele homem. Eu quero fazer uma pergunta nessa manhã. Deixa eu te perguntar. E se fosse com você, hein, irmão? Hein, irmã, que está me ouvindo aí? Se fosse com você, será que você pararia para dar a atenção devida a tal pessoa em tais condições? Será que você de repente não diria: dá licença que eu estou atrasado, dá licença que eu estou com pressa? Povo de Deus, tem gente que ainda fala: dá licença, sai da minha frente. Tem tempo para perder contigo, não. Aqueles homens poderiam ter dito isso, sabia? Fica quietinho aí, fica quietinho que eu vou ali orar, depois na volta, se der, eu falo com você. Não podia. Quantos não deveriam fazer a mesma coisa, hein? Subindo para orar, aquele aleijado pediu uma esmola, falava: fica quietinho aí, fica quietinho que eu vou orar. Vou orar por você lá. Ei, amados, tem gente que faz isso. Vou orar por você, tá? Mas não quer parar para dar atenção. Povo de Deus, olha aí o exemplo na palavra. Eu fico lendo aqui, eu fico vendo. Nós precisamos viver dessa forma, praticar isso aqui. Aqueles homens podiam dizer: não vai, você vai me atrasar para a oração. Tem horário, eu tenho horário. Mas aqueles homens não estavam naquele mecanicismo religioso, mas estavam cheios do Espírito Santo e conseguiram discernir a necessidade daquele homem. Por isso que eu quero abrir um parênteses aqui e falar. Tem muita gente que está tão obstinada aí com compromisso religioso, com horário, com frequência, que às vezes acaba até mesmo esquecendo do ser humano, esquecendo de olhar para o lado, esquecendo de ver que perto dele e dela tem gente necessitada, precisando de amor. Povo de Deus, tira essa frieza do coração, tira. Olha o exemplo aqui, Muitas vezes você está saindo para um compromisso e Deus coloca alguém no teu caminho, precisando de ouvir uma palavra de graça, precisando de ouvir de ti.
acerca de Jesus Cristo. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Me recordo que uma vez eu saindo cedo para um culto dominical, eu de carro com a minha esposa, eu passava por uma rua, um homem caído, totalmente embriagado, se debatendo num ataque epilético. E eu, de certa forma, já em cima do horário, poderia ter ignorado aquilo ali e ido embora. Não, tem horário, tem que chegar, porque o que os outros vão falar? O que os outros vão falar o quê? O que os outros vão falar o quê? O ser humano ali, ó, todo com a cara toda cortada, de tanto se debater no paralelepípedo. Eu parei o carro, e junto com ela seguramos ali aquele homem. Depois veio uma vizinha, uma pessoa que estava ali, viu também, ligou para o bombeiro, e ficamos ali com aquele homem até que ele pudesse ser socorrido. Isso é que é mais importante, o ser humano, amados. Nós não podemos ser indiferente, frio em relação às pessoas, não. O que é isso, hein, povo de Deus? O que é isso? Nós não somos um robô programado para horário, tudo categoricamente, sistematicamente sendo feito. Claro que não. O que é isso, amados? Esses homens pararam ali para dar atenção àquele homem. E sabe o que aconteceu? Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. Quando você sai para buscar a Deus, quando você sai em busca de uma experiência com Deus, você sempre vai encontrar alguém precisando ser abençoado. Até mesmo para fazer sentido aquela palavra de Jesus Cristo: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então quem busca a Deus sempre encontra um necessitado no meio do caminho também, até para que você possa exercer o amor a Deus em favor daquela pessoa. Vamos lá, vamos dar sequência aqui, ó. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Fitar os olhos ali, eu entendo que não foi aquele olhar com desdém, com pouco caso, com pressa, mas olhou com profundidade, amados. Olhou espiritualmente, olhou com amor. Olhou a situação deplorável daquele homem. E olha o que eles disseram para eles: olha para nós. Uma palavra de autoridade. Será que hoje você também, ouvinte, poderia dizer isso? Como aqueles homens disseram: olha para nós, olha para a minha vida. Olha aí, é para refletir, é para pensar. Pedro e João ali se colocaram como referência para aquele homem. Olha para nós. Olha para aqui, olha nós dois aqui, ó. Sabe por que eles falaram isso? Porque naquele momento, aqueles dois homens eram a representação da igreja cristã. Eles não representavam ali uma instituição religiosa, um grupo político, uma facção denominacional, um grupo de filósofos, nada disso. Ali era a mais exata tradução da igreja cristã. Até porque Jesus havia ensinado para eles, e ficou registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. E Pedro e João estavam ali em nome de Jesus. Você vai ver, vou te mostrar aqui na palavra. Versículo 5, ó. E ele olhou para eles. O paralítico olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Da mesma forma que aquele paralítico esperava receber deles uma esmola, há muitos também que vivem assim, ó, com essa mentalidade totalmente equivocada, com esse entendimento distorcido, aguardando apenas receber o material, dinheiro, bens, imóveis, essas coisas aí que essa teologia de prosperidade fica fomentando no coração do homem. Amados, essa deficiência espiritual precisa ser curada em nome de Jesus. Eu tenho que falar, amados, eu não posso me calar. Aquele homem queria o quê? Receber um trocado, é ou não é? E hoje quantos não estão aí, ó, só procurando isso, só procurando benefício? O que é isso, hein, amados? Um entendimento errado do Evangelho. Agora, olha só que coisa linda, que coisa profunda, versículo 6. E disse-lhe Pedro: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. O que ele quis dizer? Amigo, eu não tenho nada material para te dar. O propósito do cristianismo, a essência do cristianismo, é produzir milionários, mega empresários, sabia disso? Não é produzir luxo, requinte, não é nada disso.
é na simplicidade, na humildade, porém no poder e na autoridade do Espírito Santo. Como esses homens aqui, ó, bastou uma palavra de fé. Amados, eu fico vendo se Pedro e João fizessem parte de determinadas denominações, e seriam muito criticados por estar com o bolso vazio ali, sabia disso? Iam dizer, ó, tem alguma coisa errada na tua vida, hein, Pedro? Devorador, tá, ó, consumindo. E devorador, amados. Tais pessoas ficam devorando o dinheiro dos outros. Eu tenho que falar. Minha língua não fica contida na minha boca quando eu vejo a palavra de Deus aqui me dando aval, endossando isso que eu estou falando. Vê se pode. Tem muito lugar que a pessoa é criticada se estiver passando uma crise financeira. Se tiver sem nada no bolso, já bota logo um demônio na história. Ih, ó, isso daí é demônio, é devorador. Então, aqui o exemplo aqui. Os homens não tinham nada no bolso, nada para dar, nem ouro nem prata. No populacho, né? No coloquial, como dizem aí na nossa sociedade, estava duro, tinha nada, bolso vazio, fonte seca, mas não tinha nada material. Mas olha só que coisa linda aqui que esses homens dizem, ó, eu não tenho ouro e não tenho prata. Agora, hoje em dia é impossível esses grandes grupos religiosos repetir essa passagem, é ou não é? Porque, além de ter muito ouro e muita prata aí, só faz o povo dar cada vez mais tudo o que tem. E é por isso que muitas contas bancárias aí, ó, estão só inchando. A igreja primitiva, ela não se fiava em bens, não se garantia em imóveis, em ouro e nem em prata. Diferente, não é verdade? Esse pseudo-cristianismo que hoje em dia só visa lucro, só visa grana, só visa cooptar recursos. Povo de Deus, olha só. Se a gente olhar na palavra, Pedro dizendo, eu não tenho ouro, nós não temos nada, nós não temos ouro nem prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. E Pedro deu o que ele tinha de mais valioso. Ele deu Jesus Cristo para aquele homem. Ele deu a palavra para aquele homem. Aqueles homens aprenderam que não havia nada de mais importante nessa vida, mais valioso, do que o tesouro de grande valor, do que Jesus Cristo, essa pérola, essa palavra que traz sustento para a nossa alma, que nos liberta, nos purifica, nos encaminha para a salvação. E por esse motivo, amados, eles deram para aquele mendigo paralítico não uma esmola, mas deram um presente para ele de especial, deram para ele o dom de Deus, presente de Deus. A palavra não diz que Deus amou o mundo, João mesmo, que estava presente ali naquela ocasião. Depois ele pode relatar no Evangelho, escrevendo, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, esse presente para a humanidade, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Eu fico tentando imaginar a autoridade daqueles homens ali, de Pedro e João, dizendo para aquele paralítico, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eles não se garantiram nos seus nomes, nos seus sobrenomes. Hoje em dia é tão comum, não é verdade? A pessoa ficar se garantindo aí em nome, sobrenome, eu sou da família tal. E daí? Vê se Pedro citou o nome dele aqui. No meu nome, no nome da minha família. Citou o nome de ninguém. Citou o nome que é sobre todos os nomes. Ninguém, que eu digo aqui, nesse nível carnal, eu e você, nessa esfera corruptível que somos nós. Ele não se fiou no nome de outro apóstolo, nem no gnosticismo, nem no judaísmo, nem nada, mas em nome de Jesus. E sabe, amados, a gente que acompanha aí as notícias na mídia, na TV, eu ouço muitas vezes o rádio, programas, na televisão também vejo, e fico vendo pessoas hipervalorizando determinadas denominações religiosas. E as pessoas ficam ali enaltecendo aquela instituição, dizendo, depois que eu vim para tal igreja, as portas se abriram, a minha vida prosperou.
O que é isso, hein, amados? Eu fico triste com isso, vendo que muitos são até doutrinados a serem devedores a tais instituições, como se elas que os tivesse curado, como se fosse ela que tivesse aberto a porta para emprego, para casamento. O que é isso, hein, amados? Tiram a honra de Jesus e transferem para uma instituição, dizendo, aqui, é aqui, tem que ser aqui. O que é isso? Que coisa linda o testemunho de Pedro e de João, dizendo, em nome de Jesus, citando apenas esse nome poderoso. Amados, não há outro nome. Por isso que Pedro falou com autoridade. Levanta e anda. Olha só que palavra. Levanta daí e anda. Ou seja, solução. E não era uma solução momentânea, como uma esmola se fosse dada. Mas agora era uma solução definitiva. Porque curado aquele homem, aquele paralítico, ele podia levar uma vida normal, com dignidade, sem precisar mendigar para sobreviver. E esse é o objetivo, amado, amada, você que está ouvindo a palavra de Deus nessa manhã. A restauração do ser humano em todos os sentidos. Por isso que é importante você pregar Jesus Cristo, pregar o Evangelho, apresentar esse Senhor e Salvador, esse que pode curar não a enfermidade física apenas, mas restituir a dignidade do ser humano, a moral, restituir a salvação uma vez perdida pelo pecado. Jesus Cristo pode dar. Por isso que em nome de Jesus você tem que proclamar essa palavra, pregar esse Evangelho. Aí versículo 7, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Ou seja, ele não apenas falou, mas também fez. Veja só, era muito fácil ele só ter falado. Quer dizer, muito fácil? Claro que não. Teve autoridade ali do Espírito Santo. Ele deu uma palavra de autoridade, de fé. Mas não ficou só na palavra. Teve atitude também. A fé sem obras é morta, não é verdade, amados? Tiago não fala isso? Por isso ele pegou e fez também por aquele homem. Segurou na mão. Sabe o que significa isso? Auxílio, apoio. É o contato com o ser humano, é ajuda. Esse é o papel do cristão. Esse é o papel da igreja. Estender a mão e ajudar aquele que precisa. Não é simplesmente só orar, mas é botar a mão na pessoa ali, é se aproximar, é dar o ombro, dizer, se escora aqui, apoia em mim, conta comigo, irmão, conta comigo, eu estou aqui para te ajudar. E depois, amado, se eu continuar lendo aqui para você, meu Deus, é tanta coisa, mas é muita. Eu não tenho como. Olha só, já se passaram praticamente 50 minutos do programa, e daqui a pouco eu tenho que encerrar. Mas tem muita lição para nós, tem muita revelação do Espírito Santo para o nosso coração aqui. Aquele paralítico, curado, restituído em todos os sentidos, restaurado em todos os sentidos, era uma alegria só. Aquele milagre ali em nome de Jesus. Ele entrou pulando, dançando, saltitando, cantando, enfim, adorando a Deus e testemunhando com a sua própria vida o milagre, a transformação. E foi isso, amados, que aconteceu. O nome de Jesus, a palavra ungida pelo Espírito Santo, produziu uma mudança na vida daquele homem. Uma experiência marcante para Pedro, para João, e principalmente para aquele paralítico, que recebeu naquele dia não apenas uma esmola, não apenas um resto de comida, mas que recebeu a salvação por Cristo Jesus, a solução dos seus problemas, a cura não só do corpo, mas da alma também. Você, servo de Deus, serva que me ouve, Deus quer te usar também, sabia disso? O Espírito Santo também quer te conduzir até pessoas necessitadas, não só de coisas materiais, mas principalmente carentes de atenção, carentes de amor. Aí sim,
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, você vai ser usado para ajudar essas pessoas, a dar tuas mãos a elas ali, dar apoio, dar carinho, dar uma palavra de graça. Lembra aí, esteja atento. Há muitos fora dos templos, precisando não de uma religião, mas precisando de Jesus Cristo, precisando de salvação. Se você tem, então dá. Aqueles homens não disseram isso? Olha, o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Se você tem isso, por que ficar retendo, hein? Por quê? Sai por aí. É verdade, procura. Vai nos hospitais, nos asilos, na clínica de repouso, tantos lugares. Pessoas aí que não podem nem sair dali. Mas se você chegar ali para dar uma palavra no jeito, elas vão receber. Esteja atento nas esquinas, na porta da tua casa, na porta dos templos. Tem muita gente do lado de fora precisando de uma palavra de graça. E Deus quer me usar, quer te usar também. Vamos estar atentos, amados, não só você, mas eu também, para que possamos cumprir isso. E você, pecador, nessa manhã, que me ouve, que se encontra nessa situação espiritual aí, de deficiência, de caráter, precisando de uma mudança. Deus quer te transformar também, sabia disso? Quer te restaurar em todos os sentidos. Pela fé, em nome de Jesus, levanta daí. Sai dessa depressão, sai desse vício que te escraviza, sai disso, em nome de Jesus. Sai dessa vida de fracasso, de tormento. Põe-te de pé. Entra na presença de Deus. Toma posse da bênção, em nome de Jesus. Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta estava um aleijado, pedindo esmolas de qualquer valor. Pedro e João iam para o templo, e tu também podes ir a Deus e receber do Pai a unção e a vida, e repartir o amor e o seu poder. Hoje Jesus quer falar